Conserto de bijuterias é uma ideia que você pode colocar em prática aí na sua montagem de biju. Se você já sabe montar biju e já tem uma segurança, você pode oferecer esse serviço para os seus clientes. Sabia disso? Já tinha pensado nisso antes? Aqui na Biju e Arte a gente oferece esse serviço. E eu consegui fazer uma gravação aqui com a Maura, contando um pouquinho do trabalho que a gente faz, só que contando um pouquinho da nossa experiência, dos bastidores, do que tem por trás de oferecer esse serviço de conserto e reforma de bijuterias, que é o que vocês veem aqui na loja Biju e Arte. Tá interessado? Quer ganhar mais aí com a sua experiência em montagem de biju? Então você tá no lugar certo. Assiste esse vídeo até o final, porque tem muita experiência para agregar aí para você e você começar a oferecer esse serviço. Oi, biju! Hoje tem biju aqui, ó, em dose dupla. Eu fui buscar a Maura, porque tem coisa que eu nem lembro como é que aconteceu. Sabe o que eu queria saber? Como que você começou a fazer os consertos de bijuteria? De onde veio a ideia? Ou se foi cliente que começou a pedir? O que aconteceu? Na verdade, foi cliente que começou a pedir consertos e reformas de biju. Qual que é a diferença de consertar e reformar uma biju? Consertar é apenas o que tem que consertar, um fecho, um fio. Agora, a reforma é você fazer novamente a peça toda. Uma peça nova dentro do que ela trouxe. Entendi. E teve uma coisa que uma vez você me falou que me chamou muita atenção. Uma vez você me disse assim: consertar uma biju é diferente de montar uma biju, porque o conserto... Bom, falei você. Porque a pessoa traz uma peça velha ou antiga, ela tem que ficar perfeita, ela tem que ser melhor do que aquela que está numa vitrine. Ela tem que ser uma peça perfeita, porque ali vai ser trocado todos os metais e usar apenas as outras peças que ela trouxe no colar, ou bolinhas, ou pedra. Então a peça tem que ser perfeita, ela tem que ser uma peça nova. Entendi. Olha, a gente está falando com as pessoas que também já fizeram o curso de bijuterias Biju e Arte. Então o pessoal que já participou do curso, que conhece o jeito de fazer um colar, de fazer uma pulseira, sabe as terminações, os acabamentos adequados, responde ali para os nossos alunos de uma forma prática. Como que é, então, fazer um conserto de uma bijuteria desse jeito que você está falando, que tem que ser melhor do que a montagem padrão? Porque você pega uma peça que está toda feia, arrebentada, geralmente os metais já estão oxidados, então todos os metais têm que ser trocados. E aí ela vai ficar uma peça nova, porque vai tirar as peças que estão oxidadas e colocar peças novas. Ela vai ficar uma peça nova, perfeita. Entendi. E se algum dos nossos alunos quiser, ou alguém que está assistindo o vídeo, né? Não precisa ser já um nosso aluno, pode ser aí o pessoal que segue a gente, que acompanha a gente no canal, né? Se a pessoa tem aí uma ideia, tem uma vontade de oferecer o serviço de conserto de bijuteria, você conseguir dar uma dica para essa pessoa, como ela começar? Como que ela consegue? Por que você tá rindo? Para começar foi difícil? Ou por causa que foi muito por acaso? Ou por que
essa resposta ficou mais complicada? Porque para você refazer uma peça, um concerto, você vai refazer a peça novamente, você precisa saber montar bijuteria. Não adianta você só trocar. Você tem que idealizar novamente aquela peça. Então não é qualquer pessoa que consegue, que começa já a fazer concerto. Ela tem que saber montar bijuteria. Qual seria, então, se essa pessoa precisa saber como fazer bijuteria, qual seria, assim, o conhecimento mínimo para ela começar? Porque hoje tem aí os canais, tem Instagram, tem o YouTube, tem um monte de gente aí ensinando a fazer biju, né? Então tem um monte de gente que está fazendo biju. Mas qual seria, então, o conhecimento mínimo para uma pessoa começar a oferecer o serviço de conserto de biju? Porque uma coisa é certa, ninguém sabe tudo. A gente também não sabe tudo. A gente corre o risco mesmo. Faz quanto tempo que você faz conserto de biju? Uns 30 anos. Uns 30 anos aí, gente. Então, a gente corre o risco sempre de chegar alguma coisa que a gente não sabe fazer. E quando chega uma coisa que a gente não sabe fazer, a gente pesquisa, se informa e procura o conhecimento. Mas para uma pessoa que quer começar o serviço, qual seria o conhecimento mínimo para essa pessoa? Para ela começar a oferecer o serviço. Para o pessoal que está aí assistindo a gente, para eles terem uma ideia se dá ou se não dá para começar e qual conhecimento eles deveriam ir atrás para começar a oferecer esse serviço. Os tipos de acabamentos. Hoje tem muitas peças diferentes em tipo de acabamento. Ela sabendo fazer todos os tipos de acabamento perfeitos, ela pode começar. Entendi. Que aí é só troca de peça. Tá legal. Quando você teve alguma coisa diferente, algum concerto diferente aí que você lembra, que você gostaria de comentar sobre esse concerto? Algum concerto que você lembra que foi diferente? Não, tem concertos um pouco mais difíceis, mas diferente não. Você lembra de algum concerto que foi difícil? Não? Todos foram fáceis, nenhum foi difícil. É questão de prática, né? Então, na verdade, você vai seguir o que a pessoa trouxe. Não tem segredo. São trocas de peças e acabamento. Bom, então se a pessoa tiver legal ali, se ela tiver com prática para fazer, para desenvolver uma montagem de biju, ela já consegue fazer um concerto? Sim, sem dúvida. Tá legal. O que ela precisa saber são os acabamentos perfeitos. Sim. Porque isso é o que mais conta na peça. Tá legal. E quando chega um concerto que você não sabe resolver, o que é que você faz? Eu vou pesquisar. Pesquisa. Uma coisa interessante. Aqui na Biju, a gente faz montagem. A gente não faz banho e não faz solda. Eu me lembro lá atrás, quando você trabalhava só com concerto, porque teve uma época que você tinha parado de fazer biju e você estava trabalhando só com concerto. Aí eu me lembro que chegava biju, chegava peça de pérolas, chegava joias, chegava de tudo ali para consertar. A Biju não faz solda nem banho. Quando chegaram essas peças de solda e banho, o que você fez? Terceirizava. Fala um pouquinho disso. Como que é terceirizar um concerto? Eu pesquisava uma loja que trabalhasse com semi-joia e joia fazendo concerto. E aí conversava com a pessoa para mandar para ela esses tipos de peça. Legal. Tem um outro ponto que eu queria comentar. Que aqui na Biju, o concerto é feito por nós duas.
Só que o trabalho é dividido. Quem costuma receber o cliente chegando com o conserto sou eu, sou a Ju. E quem faz o conserto é a Maura. Eu queria comentar um pouquinho, porque nem sempre eu recebo. Você recebe muito cliente também para fazer o conserto. Tem cliente que ele chega e ele não sabe que o que ele precisa é de um conserto. Eu vou te dar um exemplo. Você não estava aqui ontem? Eu atendi uma cliente que ela veio comprar um fio para enfiar um colar de pérolas. E eu perguntei para ela, falei, mas que fio que você quer? Ela, não sei, vê aí o que eu preciso. Falei, bom, o que eu mostrei para ela foi fio de nylon e os acabamentos pro fio de nylon. Ela falou assim, mas você não tem um negócio mais bonitinho? Você não tem um fecho aí com strass, um negócio mais bonitinho? Aí eu parei, pensei, falei, peraí, o seu colar é de pérola verdadeira? Ela, é aquela pérola que é melhor, porque ela não sabia que pérola que era. Eu falei, opa, peraí então não é só enfiar a bolinha. Eu tenho um serviço de encordoamento de colar de pérolas, expliquei para ela, era o conserto e realmente o que ela tinha eram pérolas que ela ganhou. Ela não tem o colar, essa cliente, né? Ela vai voltar ainda para trazer. Então eu tô só na parte do atendimento ainda. Ela ganhou as pérolas e ela quer fazer um colar com essas pérolas, né? Então foi interessante porque essa cliente veio comprar um fio, mas aí o que ela realmente precisava era do serviço de conserto ou serviço de montagem, né? Que era para fazer um colar de pérolas. Você teve algum caso semelhante a esse que você já atendeu? Sempre. Sempre? A maioria. Conta um aí, então. Porque geralmente a pessoa que traz um conserto, ela não tem noção do que tem que ser feito na peça. Aí a gente tem que conversar, mostrar o material a ser usado na peça. Então essa chegada do cliente, essa primeira abordagem do cliente, ela tem uma importância, né? Então nem sempre o cliente vai chegar sabendo que ele precisa de um conserto. Não, porque se a pessoa traz o conserto, porque ela não sabe como consertar a peça. Já acontece muito comigo esse caso, da pessoa vir procurar um fio e ela achar que é só enfiar a bolinha, né? Geralmente é assim. Então não é bem assim. Aí quando a gente pega todo o material que ela precisa, inclusive os alicates, a pessoa se assusta. Ela não precisa de tudo isso para fazer um conserto. Eu falei, se você vai montar uma peça, precisa realmente de tudo isso, né? Aí a pessoa acaba optando pelo conserto. Verdade. A maioria, né, já deixa a peça para ser consertada. Porque se ela traz, ela não tem noção do que fazer. Tá legal. E as peças que chegam, tem mais peça nova ou mais peça antiga? Mais peças antigas. Peça antiga, né? Eu acredito que essa peça antiga, ela tem valor sentimental. Sem dúvida, a maioria. Eu me lembrei de uma coisa que você comenta bastante. Uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Pessoal, a Maura, ela é muito boa para enfiar colar de pérola. Sabe aquele colar de nozinho? Inclusive a gente tem o curso de colar de pérolas que a gente ensina todo truque, todo jeito, tudo que é necessário, sem precisar de ferramentas mirabolantes. Achei uma ferramenta para fazer nó que depois eu preciso te mostrar. A hora que eu encontrar, eu vou mostrar para vocês também, tá? Eu vou ver para deixar link aqui para vocês conhecerem. Mas que não é necessário. Tem muita ferramenta aí que não é necessário. São muitos alicates, são muitas coisas que o pessoal improvisa. Esmalte de unha, linha de sapateiro para fazer colar de pérolas. Então, não tem nada disso, gente. Existe sim a linha adequada,
E existe uma forma correta de fazer o nó sem ferramentas mirabolantes. Mas eu queria explicar uma coisa que não tem conserto no colar de pérola. Quando o colar de pérola dá broca. Fala um pouquinho disso. É, porque as pérolas, a pérola, a chamada barroca, o pessoal... Peraí, explica primeiro o que é uma pérola barroca, porque o pessoal não conhece esse nome. São as pérolas de água doce sem forma. E principalmente o pessoal mais antigo, eles guardam pérolas em cofre. E não pode. Cofre em casa, cofre de banco. Isso. Aí, depois de muitos anos, é claro, a pérola, ela vai brocando. Eu já vi essa pérola Ela vai criando brocada. buraquinhos. Ela faz uns buracos pretos. Depois de muitos anos. Você vai achar que é pérola de mentira. Não, é pérola de verdade. E ela fica presa no cofre e ela tem essa reação. Como se desse um bicho na pérola. Mas não é uma reação da pérola. Ela tem que ser guardada em saquinho de tecido claro. E nunca em cofre, em gaveta. É um lugar onde a pérola tem contato com o ar também. E sozinha. Não pode ser junto com outras peças. Porque a pérola é muito sensível. Parece uma coisa dura, parece um pedacinho de osso, mas não é. Ela é muito sensível. Qualquer coisa ela arranha e perde o brilho. E o valor da pérola é o brilho dela. Legal. Então, olha só, tem coisa que não tem conserto. Uma pérola que tá danificada, uma pérola que deu broca, uma pérola brocada, né? Ela não tem conserto, aí não dá pra fazer. Mas isso, eu tô falando isso porque eu lembrei de uma outra coisa. Nesse caso, pode trocar algumas peças. Ah, sim. Aí no caso de um colar onde tem algumas, né, que estão danificadas, aí a gente pode fazer a troca. Bem lembrado. Mas eu ia falar uma outra coisa. Tem conserto? Eu sei que tem, porque eu fiz isso. Tem conserto que você falou que não ia fazer? Tem conserto que você não fez por algum motivo? Comenta pra gente se teve e qual foi o motivo que você não fez o conserto. Depende do que a pessoa pede. Às vezes ela pede uma peça ou um jeito que não tem como fazer. Aí tem que falar com o cliente e resolver o tipo de peça que falta ou a ser colocada. Porque eu imagino até que tenha um padrão, né, de montagem. Porque a gente não vai fazer uma coisa, o cliente pede uma coisa que a gente sabe que não vai dar certo, que vai passar uma semana, ele vai voltar aqui com a peça quebrada de novo, e realmente não tem como fazer. E a gente explica, porque né? O cliente, ele vai trazer a peça porque ele não sabe como consertar. Então ele não tem noção de como vai ser feito. Aí você tem que explicar para o cliente. Entendi. Essa semana eu rejeitei um conserto. Uma pessoa chegou aqui, eu não sei se eram 10 ou 20 colares que ela queria que eu ajustasse, ela montou, não deu certo, e ela queria que eu colocasse aqui no conserto, mas eu não aceitei fazer o conserto. Nesse caso, foi por causa de tempo. O conserto, ele tem também um prazo. Não dá pra fazer conserto na hora. Não. Porque nada é serviço de 5 minutos. O conserto, naquele caso, era uma encomenda atrasada e eu precisaria fazer aquilo para ontem, vamos dizer assim. Eu não aceitei fazer o conserto. Comenta sobre isso, que conserto não é serviço de 5 minutos, porque o cliente chega, ele fala assim, ah, rapidinho aí você faz pra mim que eu quero pegar daqui meia hora. Não, porque a gente pega também vários concertos e tem as datas de entrega, né? Você não vai passar na frente de outro cliente que está esperando para hoje ou para amanhã. E tem coisa que realmente não dá.
Quanto tempo para fazer um colar de... Vamos falar do colar de pérola, que é o show, tá? É o top. Para fazer aquele colar de pérola com um nozinho caprichado, você que tem super experiência. Um colar de pérolas padrão, que não tem nenhuma adaptação, tá tudo certo. Quanto tempo você tá demorando para fazer um colar de pérolas? Se for apenas o colarzinho pequenininho, padrão, que ele vai, o que? 40 centímetros, no mínimo 2 horas, o pequenininho. Umas 2 horas para fazer agora um colar depende padrão. Da peça até o dia todo. Depende do tipo de peça. Se nada der errado, porque tinha uma história aí que a Maura ia fazer colar de pérolas e a Juliana ia lá pentelhar e ela gritava: sobe aqui! Porque colar de pérolas tem que ter muita atenção. Errou uma coisinha, já era, começa de novo. O colar de pérola você tem que pegar uma peça única e fazer só aquilo, sem misturar com nada. Você tem que ser um forro diferente, você tem que estar com a mão ultra limpa para não sujar aquela linha. Então é toda atenção. É isso aí. Tem alguma coisa a mais que você lembra que você quer comentar sobre conserto de bijuterias? Não, acho que já falamos tudo. Falamos tudo? Lembra de mais alguma coisa? O que a gente poderia acrescentar aí? Não, acho que falamos tudo. Conserto sobre conserto, tudo, né? O que é fácil, o que é difícil. Tinha uma coisa que eu queria falar. Organização. Não me perde um conserto. Não pode, claro, perder um conserto. Claro que não. Não perde um conserto. Porque se perder um conserto, como é que você vai repor aquela peça? De jeito nenhum, isso é o maior perigo. Você tem que ter uma caixa, uma gaveta, ou seja, onde você gostaria de guardar. Então, tudo tem que ter nota, tem que ter nome, tem que ter telefone, endereço, se possível. Você não pode perder uma peça. Você não tem como colocar uma peça para o cliente. Vamos supor que ele traz uma peça de vários anos guardadas. Como você vai resolver aquilo? Não tem como. Sem contar. Então tem que ter muita atenção, tanto quando o cliente vem buscar, como guardar aquela peça. E contar que esse cliente, o valor que ele dá para essa peça é muito maior, porque tem um valor sentimental ali. Lógico. Então não tem o que repor, não tem dinheiro para pagar para ele de volta, não tem o que fazer. Então perder um conserto. Porque para ele é uma joia. Pode ser uma bijuteria, mas para ele é uma joia. Eu digo até que é mais do que uma joia. Porque é o colar da mãe, é o colar da avó que usou no casamento dela e ela quer usar também. Olha a situação, gente. Peça de família, anel que passa de vó para filho, para neto, e você perde o bendito. O que você faz numa situação dessa? Gente, não tem o que fazer. Então, não perca um concerto, tá? A gente já perdeu algum concerto? Não. Eu não me lembro. Não. Por essa, realmente, eu não passei. Às vezes é joia que você tem que guardar num cofre, mas perder, não. Perder um concerto, realmente, por essa a gente não passou. Tá? Porque é uma situação que não tem o que fazer, gente. Essa realmente é difícil. Tá bom? Então essa foi a gravação que eu consegui fazer com a Maura lá no Ateliê Biju e Arte. Foi muito gostoso. Não tinha roteiro. As perguntas foram improvisadas. Eu tinha 2 perguntas em mente só. E as outras perguntas elas foram desenrolando. E realmente eu não sabia as respostas que ela ia dar, tá? Então foi bastante espontânea. Eu gostei muito de fazer essa gravação. E me fala aí nos comentários se vocês gostaram. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, um pouquinho aí da nossa experiência na Biju e Arte.
e dessa forma tão espontânea como foi, né? Pegar a Maura ali de surpresa e fazer ela falar porque ela odeia gravar vídeo. Conta aqui nos comentários, me fala o que mais que você queria saber sobre os serviços da Biju e Arte e de repente sobre outros serviços, outras coisas que a gente tem aqui para vocês consumirem, que a gente pode trazer aqui como um especial no nosso canal, tá bom? Não esquece de curtir, de se inscrever, de tocar o sininho aí para não esquecer nada, tá bom? Até mais, pessoal. Espero por vocês.